Olá, queridos alunos, queridos amigos, visitantes do nosso curso Quanto X. Meu nome é professor Rafael dos Santos, sou professor de Física e estamos aqui para resolver, mais 3 questões da lista da nossa aluna Isabela, do Colégio Equipe, que nos deu aqui uma lista para que a gente pudesse resolver. As 3 primeiras questões dessa lista estão aqui abaixo no link, você pode assistir, acompanhar as 3 questões primeiras e vamos resolver as outras 3 questões para fechar esta lista, tá? Então, o link do primeiro vídeo está abaixo na descrição. Você pode aí adentrar e assistir. E vamos fazer as outras 3 questões para finalizar esta lista. Deixe seu like, compartilha para os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá, continuando. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Retilíneo uniformemente variado. Essa informação é importante, em que ela é freada com aceleração, ó, tá? Então, só tem aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, não há aceleração, e não tendo aceleração, a velocidade fica constante, né? Se no início dessa etapa de T0, ó, no início do movimento, a velocidade da cápsula é de 7.000 metros por segundo, qual é a distância percorrida até o tempo 200 segundos, tá? Então nós temos metros por segundo, metro por segundo ao quadrado, segundo, e a resposta aqui está em quilômetro, né? Então nós temos que observar essa situação. Qual fórmula nós podemos usar aí, né, segundo as informações, né? Nós vamos usar justamente a fórmula de espaço do movimento retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado, onde é o sorvetão, chamado sorvetão, né? Se a gente identificasse que fosse só em movimento retilíneo uniforme, nós usaríamos o sorvetinho, tá? O sorvetinho é esse bem aqui, ó, tá? O sorvetão é tudo isso aqui, certo? E aí vamos substituir e no final nós vamos fazer aí a mudança de metros para quilômetro. Não precisa mexer ainda, só pode ir substituindo os valores que temos, fazendo as contas e depois fazer aí a transformação, a adequação em quilômetro, tá? Então, substituindo aqui, ó, o que nós não temos espaço inicial, então ele fica 0. Temos a velocidade inicial, que é 7.000 metros por segundo. Eu posso descrever ela em base 10, que fica assim, ó, 10 elevado à terceira, 7 vezes 10 elevado à terceira, é a mesma coisa que 7.000 quilômetros. Temos aí o tempo, ó, o tempo que é 200 segundos, mesma coisa, base 10, tá? Então, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Temos a aceleração aqui, ó, aceleração aqui na fórmula é positiva, mas está dizendo que está decrescendo, ó, tá? É menos 5 metros por segundo. Então, eu substituo bem aqui, ó, aqui em cima a aceleração e coloco menos porque a aceleração é negativa, tá? De novo, o tempo, bem aqui, só que elevado ao quadrado, né? Então, 10 elevado ao quadrado, 2 vezes, né? Porque temos o dele, que é elevado ao quadrado, e na fórmula temos outro elevado ao quadrado bem aqui, ó, tá? Certo? Então, fazendo as contas, né? A gente vai fazer aqui 7 elevado à terceira vezes 2 elevado à quinta dá 14 vezes... A segunda dá 14 vezes 10 elevado à quinta. Quando você vê, né, base 10 em multiplicação, você soma os expoentes. Então, por isso que aqui ficou 5 aqui em cima. Certo? E aí, continuando, nós temos aqui menos, né, 5 dividido por 2 dá 2,5, tá aqui, ó, vezes 4, né, vezes 4, porque 2 elevado à segunda é 4, certo? Vezes 10
a quarta, porque 2 vezes 2 dá 4. O 2, o expoente 2 do 10, vezes o expoente de toda a equação aqui, fica 4. Ó. 2 vezes 2, 4. Tá? E aí, fazendo a multiplicação, 14 vezes 10... O que ele fez aqui? Ele baixou 1, né? Tava 14 vezes 10 à quinta. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer 140 vezes 10 à quarta, né? Eu desci um expoente de 5 para 4 e aumentei um zero aqui do lado do 14. Tá? Foi o que ele fez aqui, 140 vezes 10 à quarta, menos, tá? 2,5 vezes 4 dá 10. Vezes mesmo o 10 à quarta que já essa conta aqui, tá? Ela pode ser entendida. E aí, o que ele vai fazer? Fazendo uma outra conta. Eu vou fazer uma outra para dar um exemplo, tá? Por exemplo, 200 vezes 10 a terceira, menos 150 vezes 10 a terceira. Eu vou conservar a base, que é 10 a terceira, que está igual tanto aqui deste lado quanto do outro. É tudo a 10 a terceira. Eu vou conservar essa 10 a terceira e vou subtrair os inteiros que estão do lado da 10 a terceira. 200 menos 150 dá 50 10 a terceira. Tá? Então, foi isso que ele fez aqui. Ele conservou a base 10 à quarta e subtraiu os números que estão à frente da 10 à quarta. Então, 140 menos 10 dá 130 elevado a 10. 130 vezes 10 elevado à quarta. Tá? Eu posso transformar isso em quilômetro. Certo? Eu posso transformar isso em quilômetro. Tá? Então, olha só, esse 10, 130, deixa eu apagar aqui para explicar para vocês melhor. Esse 130 aí, elevado à quarta, quer dizer que é 130, né, com 4 zeros. 1, 2, 3, 4, tá? Então, é isso aqui, esse 10 vezes, esse 130 vezes 10 à quarta. Metros. Só que eu quero em quilômetros, porque a questão pede em quilômetros. Eu ando quantos zeros para a esquerda? Né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, se eu não me engano isso, metro. Então, são 3. Então, 1, 2, 3. Tá? E aí, andando com a sua vírgula 3 para lá, para chegar em quilômetro, sobra 1.300 quilômetros. Transformei de metro para quilômetro, né? Então, eu andei com a vírgula para o outro lado, 3, para eu poder chegar em quilômetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Subindo. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Certo? Então, dá 1.300 quilômetros. Certo? Então, esta foi a primeira questão. E nós temos a segunda questão, né? A nossa segunda questão, ela fala o seguinte: o avião a jato para transporte de passageiro precisa atingir a velocidade de 252 km por hora para decolar em uma pista plana e reta. Para uma decolagem segura, o avião partindo do repouso, deve percorrer uma distância máxima de 1.900 metros até atingir aquela velocidade. Para tanto, os propulsores devem imprimir ao avião uma aceleração mínima e constante de... Então, ele está querendo aceleração. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Temos que adequar tudo a metros por segundo, metros, ver tudinho o que temos aí para poder relacionar a metros por segundo ao quadrado, tá?
nós temos a velocidade em quilômetros por hora. Então a gente sabe que quilômetros por hora vai ter que ser transformado para metros por segundo, tá? Para casar metros com metros e segundo com segundo, tá? A distância ela tá em metros, 1960. E se nós formos perceber aqui, não temos o tempo, né? Nós não temos o tempo. E quando nós temos velocidade, nós temos aceleração, espaço, ou eu quero saber a velocidade ou eu quero saber a aceleração tendo velocidade e tendo espaço. Ou seja, você não vendo em nenhum momento tempo, você vai usar a equação de Torricelli, onde nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço ou altura. Tá? Então, não viu tempo na questão, tá? E quer aceleração, quer espaço, quer velocidade, te dá aceleração, mas, enfim, não viu tempo, você já observa a equação Torricelli. Nesse caso aqui, precisamos transformar 252 km para metros por segundo, né? A formuleta é essa aqui, ó. Quando você quer passar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Ao contrário, você multiplica, tá? Então fica 252 dividido por 3,6. Isso aqui vai dar 70 metros por segundo. Ou seja, o que era em quilômetro 252 virou 70 metros por segundo, tá? Agora nós vamos substituir o que nós temos na própria fórmula, é só substituir, depois de fazer essa conversão aí, tá? Então nós chegamos aqui, ó, 70 foi a velocidade que eu encontrei, que é a final, a inicial ele não deu, tá? O 2A, esse A aqui é o que ele quer encontrar, e o espaço foi o que ele deu, que foi 1960 metros que ele tem que percorrer. Certo? A distância máxima que ele tem que percorrer, tá? E aí, fazendo todas as contas aqui, ó, 2 vezes 1960 é 3.920. E 70 ao quadrado é 4.900, tá? Passando esse 2, esse 3.000, isso aqui deu 3.920. Passando, que está multiplicando, dividindo, tá? E fazendo depois a divisão de um para o outro, do 4.900 dividido por 3.920, nós temos o 1,25 metros por segundo ao quadrado. É só substituir e fazer a conta algébrica. Isolar o A, que é o que eu quero encontrar, deixar ele sozinho de um lado, o que está multiplicando passa dividindo, e chegamos a 1,25 metros por segundo ao quadrado, que é a letra A. Muito fácil, né? E aí nós temos a terceira questão para finalizar esse vídeo. Olha, um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e os seus movimentos são uniformes. A velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora e do táxi é 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é D. Então essa questão é a questão daquela que eu falei no vídeo passado para vocês. Vai encontrar lá na frente, sai primeiro um e o outro vai encontrar, ou pode ser de uma namorada que está no local e o homem vai encontrar ela. Onde houver o encontro, né, onde vai alcançar, essas situações você sempre vai igualar as funções. Vai ter a função de um e a função de outro. Tá? E aí você vai determinar essas funções e no final você vai igualar para encontrar o tempo, o espaço, enfim. Tá? Então nós vamos fazer essa questão aí desta forma, igualar as funções. Precisamos prestar atenção numa situação, tá? Ele primeiramente quer a resposta em minuto. Tá? O tempo ele quer em minuto. O tempo é em minuto. Certo? Nessa situação aqui que tem km por hora, duas
duas velocidades em quilômetros por hora, né? Lembra que não é a mesma situação da questão passada de transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Não é, porque aqui é minuto, tá? Aqui é minuto, certo? Transformação de velocidade é quilômetros por hora para metros por segundo. Você faz o 3,6. Ou divide ou multiplica. Quilômetros por hora para metros por segundo. E não metros por minuto. Tá? Não vá fazer essa confusão. Certo? E numa situação dessa, eu posso só transformar aquilo que está em minuto para hora. Trabalhar em quilômetros por hora, né, as duas velocidades e o tempo e hora, e no final transforma a hora para minuto. Entendeu? Então aqui, ó, vou separar as funções primeiramente, ó, temos a função do passageiro que está dentro do táxi, né? Nós temos a velocidade dele que é 90 km por hora e o tempo de encontro que ele quer saber, o tempo final. No ônibus, eu tenho a velocidade de 60 km por hora e transformei os 5 minutos em hora. Tá? Fazendo como? Olha, regra de 3. 1 hora é igual, né? Ou é a mesma coisa que 60 minutos. Quanto será 5 minutos em hora? Você multiplica cruzado e vai chegar essa resposta bem aqui. Tá? E aí, precisamos saber quanto tempo esse ônibus, quanto espaço esse ônibus já percorreu da pessoa. Eu tenho a velocidade dele, tenho o tempo dele, qual foi o espaço que ele percorreu? Preciso saber isso. Não vai confundir, tá? Essa situação na situação geral. Certo? Eu estou encontrando o espaço dele, para encontrar o tempo, depois o tempo total que eles se encontraram. Mas eu preciso saber, primeiramente, a diferença de espaço. O espaço do passageiro, né, do táxi, ele está no marco zero. E ele vai alcançar em que espaço, em que ponto, quantos metros depois, ou quilômetro, o ônibus. Então eu preciso determinar esse espaço do ônibus para o passageiro que está no marco zero. Qual é a distância entre os dois? Para que o passageiro, né, a gente possa saber os pontos dele. Né? A diferença de espaço. Ele está no zero, eu sei. E o ônibus está onde? Qual espaço? Né? Quanto ele percorreu em 5 minutos? Quanto ele percorreu em 5 minutos? Tá? Então nós vamos jogar na função aqui, ó, para encontrarmos, certo? Tudo isso do ônibus, ó, só do ônibus, tá? Então, o espaço zero do ônibus nós não sabemos, porque ele já está lá em 5 minutos lá na frente, e já está nos 5 minutos lá na frente, tá? E não está no zero, ele está lá na frente, então esse zero aqui corta, fica só o VT, tá? A velocidade dele é 60. O tempo dele é 5 minutos, só que é 0,09 horas. Fazendo a multiplicação, nós temos 5 quilômetros. Ou seja, a distância do passageiro que está no táxi para o ônibus é 5 quilômetros. Tá? Quando eu disser, por exemplo, já o carro do táxi vai ter que encontrar esse ônibus não onde ele está, mas num tempo lá na frente, porque o ônibus está com a sua velocidade de 60 km. Só que a velocidade do táxi é maior. Então ele vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Só que o ônibus continua andando. Tá? O tempo de 5 minutos é quando o passageiro está no zero. Quando o passageiro começa a andar, o ônibus também começa a andar. E eles vão se cruzar num tempo lá na frente. Não em 5 minutos, mas lá na frente. E é isso que nós vamos encontrar. Ó. Vamos igualar as equações. Tá? Nós temos aqui a equação do primeiro, tá? Que eu só tenho o 90 e o tempo que eu quero encontrar. Tá aqui, ó, o espaço zero é zero.
porque ele está começando do marco zero, né? Então aqui é zero, porque ele está começando do início, então é zero, certo? E a outra função aqui, ó, onde nós temos o espaço inicial, agora sim, 5 km. Na hora que eu disser vai, o táxi está no zero e o ônibus está nos 5 km. Eu encontrei esses 5 km. No primeiro momento, eu não sabia quanto era aqui, ó. Onde é que ele estava? Quantos metros ele andou? Quantos quilômetros ele andou já em 5 minutos? 5 km é muito, né? 5 km em 5 minutos, o cara voou, né? Então, então, quando o ônibus, o táxi saiu do zero para encontrar o ônibus, tá? Já tinha 5 km de distância. É muito quilômetro, hein? É muito quilômetro. Certo? E aí, ó, o espaço inicial do ônibus já não é 0, é 5 agora, porque a gente encontrou o 5. O 60 é a velocidade dele e o tempo é o que eu quero saber lá na frente. O tempo que eles se cruzaram lá na frente. Não é mais de 5 minutos, é lá na frente. E aí eu vou igualar as equações, tá? Eu vou igualar as equações aqui. Deixa eu mudar aqui para preto a cor, para não confundir, tá? Vou igualar as equações aqui, ó. 90t é do espaço do o passageiro e 5 mais 60t é do ônibus. Fazendo aqui a álgebra, né? Vamos chegar a 30t igual a 5. T é igual a 30 que está multiplicando, passa dividindo, certo? Vamos chegar a 1 sobre 6 hora. 1 sobre 6 hora. Só que a resposta é em minuto. Aí sim eu transformo no final, tá? Se 1 hora é 60 minutos, 1,6 de hora vai dar quanto? X. Fazendo essa multiplicação cruzada, vamos chegar aqui em 10 minutos, que é a letra B. Tá? Então, mais uma vez, é uma questão onde nós vamos encontrar aí, vai ter um alcance, né? Um vai alcançar o outro, tá? O que saiu está no marco zero, tá? O que vai sair está no marco zero. O que já saiu, precisamos encontrar quanto ele percorreu, que foi de 5 km, certo? 5 km, tá? Aí eu vou igualar as duas funções, tá? A função do passageiro, que são essas informações aqui, e a função do ônibus, que são essas informações bem aqui que eu encontrei, certo? Igualando as funções, chegamos a 1 sobre 6 horas. Para transformar para minuto, faz uma regra de 3, entregamos e chegamos a 10 minutos. Beleza? Tranquilo? Só você fazendo várias vezes essas questões que você vai compreender, entender, tá? Volte o vídeo, faça no papel, refaça e você vai compreender. Mas fique no canal que eu vou ficar fazendo mais exercícios desses até você compreender como é que funciona, tá? Inscreva-se, deixe seu like, compartilha e agradeço sua presença aqui. Em breve faremos mais questões parecidas com essas. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.